Vamos nessa. Vídeo polêmico, hein? Primeira vez que eu faço um vídeo desse. Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja comigo, meu Senhor. Que o Senhor esteja comigo. Em diversos momentos, o apóstolo Paulo fala sobre escravidão. Em muitos momentos ele fala para o escravo obedecer e fazer o serviço para o seu senhor como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ele pede para que haja uma consciência, esse olhar para o próximo, com amor, com cuidado. Essa é uma base da ideologia cristã. Mas isso não quer dizer que o apóstolo Paulo era a favor de escravidão, nunca. Pelo contrário, é muito nítido que, por toda a base, a ideologia, os valores, pelos princípios cristãos, é impossível haver escravidão. Essa imposição na vida do outro vai contra os princípios e a fé que ensinamos. O nosso Senhor, em determinado momento, coloca um avental e se coloca na posição de servo para poder lavar os pés do apóstolo Pedro. De modo que o apóstolo Pedro até mesmo ficou constrangido, porque aquilo era coisa de servo. E o Senhor disse: aquele que não fizer isto não vai entrar no reino de Deus. Aquele que não se colocar numa posição humilde perante os demais não vai entrar no reino de Deus. A humildade, colocar os outros acima da gente, um certo grau de altruísmo e empatia é determinante na fé cristã. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que abandonou o reino celestial, o trono, a sua realeza e se tornou um mero ser humano por nós. Se colocou abaixo do que ele era por nós. Isso é intrínseco da fé cristã, essa humildade. O que significa que você não vai subjugar outras pessoas a você. Pelo contrário. E para deixar bem claro que isso é contra o que a fé cristã preza, o próprio apóstolo Paulo diz em determinado momento, vamos ver, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, olha só, versículo 21. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. E é aí que eu quero falar com vocês. A fé cristã defende a liberdade. O próprio Senhor Jesus diz para os primeiros cristãos: ide e anunciai. Aquele que aceitar será salvo. Quem não aceitar, as pessoas terão liberdade para escolher se querem ou não aceitar a mensagem. A fé defende isso. A fé cristã defende isso. E aqui o apóstolo Paulo diz para aproveitar a oportunidade caso um escravo a tenha. E o que me fez gerar esse vídeo de reflexão hoje? Porque nós somos escravos, mas temos a oportunidade. Olha que interessante essa matéria que eu li, dia 29 de maio foi o meu aniversário. E aí eu vi essa matéria no dia do meu aniversário. E me chamou a atenção esse título, olha só. Brasileiros vão trabalhar até 29 de maio apenas para pagar impostos. A população praticamente trabalhará apenas para o governo até a próxima quinta, o que totalizará 149 dias. Essa matéria foi postada dia 27 de 5 de 2025. O brasileiro é praticamente escravo do seu governo. Ele entrega muito da sua vida para o governo. Você tem noção que até algumas semanas atrás, se for colocar em proporção, você não trabalhou para você até agora, desde a virada do ano, desde quando você comemorou aquela virada do ano, falou: Deus abençoe esse ano, muito obrigado. Até algumas semanas atrás, 2 semanas atrás mais ou menos, você não trabalhou para você. Todos esses dias, em questão de proporção, óbvio, foram trabalhados só para pagar impostos. Independente do lucro que você tenha tido, foi tudo para o imposto. Foi tudo para imposto. E nós não vemos isso se materializando, porque tem muito sistema, muita burocracia que favorece corrupção, favorece o dinheiro passar escondido, o dinheiro ficar em lugares que não deveria ser mal gerido, mal distribuído, por conta das políticas. E nós sustentamos essas políticas, essas mesmas políticas, com os nossos impostos. Nós somos como escravos das políticas. E é aí que é interessante, porque aqueles escravos que o apóstolo Paulo estava falando, eles não tinham a oportunidade, mas nós temos, porque hoje nós temos um poder chamado voto. Hoje você pode escolher quem é o cara que vai estar lá na frente, seja no poder legislativo criando leis, seja no poder executivo executando as leis, independente de qual poder esteja, você vai escolher ele e ele vai levar as suas ideias que você apoiou à frente. Se você não tomar cuidado em quem você vota, quem você vai falar, quem você vai apoiar, se você não tomar cuidado com o seu voto, você vai entregar esse poder da liberdade na mão de alguém que vai criar mais políticas para cobrar mais impostos, que vai apoiar ideias que cobram mais impostos, que vai apoiar ideias que cobram mais caro de você, que aumenta o tamanho do Estado com mais funcionários, do Estado com mais
poder do Estado, e você colocou o cara que vai tomar essa decisão lá na frente. A função do político é tomar decisões, e as decisões dele serão a seu favor ou contra você, porque é você que vai escolher ele. Olha essa matéria. Cada parlamentar custa aos cofres públicos 528 vezes a renda média do brasileiro. Cada parlamentar custa 528 vezes a renda média do brasileiro. Essa matéria é de março de 2022. Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Cada parlamentar custa 25 milhões por ano, somando os salários e os benefícios pagos com os recursos do Orçamento Geral da União. O Orçamento Geral da União é o plano anual que estima as receitas e fixa as despesas do governo federal brasileiro. É o sistema custeado, é o sistema sustentado por você. Aí você imagina, só imagina comigo, uma hipótese de você escolher um político, escolher votar num determinado parlamentar que defende que seja aumentado mais 2 vezes o tamanho do Congresso. Você já parou para pensar nisso? Um político que defenda, que tenha a ideia de defender um aumento de 50% na renda dos políticos. Ou ainda um político que defenda que tenha que haver mais um Congresso. Tudo sendo sustentado. Eu só estou dando ideias aqui para você compreender aonde eu quero chegar. Você vai escolher o cara que toma a decisão se as coisas devem funcionar assim ou não. É você. Ah, Felipe, mas o cara pode mentir, pode falar que vai fazer uma coisa e faz outra. Tudo bem. Quem vai votar nele na próxima eleição? Você? De novo? Você percebe como você tem que ser antenado e como a liberdade cristã te coloca diretamente no envolvimento político? Ou você vai colocar políticos que são contra a fé cristã? Ou você vai apoiar um político que vai determinar a proibição da Bíblia, por exemplo? O cristão tem que ser envolvido com política, não tem como escapar, você vive nesse mundo. Nós vamos tentar conduzir na paz, na justiça, na liberdade, sem ofender ninguém, deixando todo mundo livre, inclusive nós, os cristãos. Não tem como você apoiar um político ou um partido político que coloque os seus princípios e valores na contramão da fé cristã. Deus determina que haja uma família bem construída, solidificada, bem estruturada, e você apoia, por exemplo, um partido que determina que não haja família, que não haja casamento e coisas assim, por exemplo. Faz sentido para você? Olha que interessante esse gráfico da BBC. O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Custo por parlamentar em dólares, com paridade de poder de compra. Olha aí, o Brasil gasta por ano 7,4 milhões de dólares, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que gasta 9,5 milhões. Olha a diferença aqui de nós para a Argentina, de 7 milhões para 1,9 milhão. E aí é interessante, porque muitas vezes esses impostos são cobrados de você no intuito de passar para quem? Para onde? Eu sei que tem muita gente que reclama de questão de corrupção, de, por exemplo, uma praça com um banquinho que você faz por R$300, você faz a reforma da praça na sua cidade, uma reforminha pequena, você vai ver a placa do governo, foi R$2 milhões para reformar uma praça com 2 banquinhos e outras coisas assim. Quem nunca viu uns absurdos desse? Acontece, a gente vê por aí. E muitas vezes o que deixa tão caro é imposto, em cima de despesa, em cima de outra despesa, a quantidade de burocracia, tudo feito de acordo com o pensamento do legislador. E o legislador é colocado lá por você, porque quem é que cria a lei? É um deputado e você vota no deputado. E ainda tem muita gente também que pensa nessa questão do seu imposto estar sendo arrancado de você, de o seu dinheiro tirado do seu bolso pelo governo, para dar para quem muitas vezes quem não quer trabalhar, muitas vezes pessoas que querem viver somente utilizando de benefícios, enquanto você trabalha, outros não estão nem aí, não estão trabalhando e o governo está pagando alguma coisinha para eles ali. E a pessoa não tem nem o interesse de trabalhar ou usar aquele dinheiro para se formar em alguma coisa e ir trabalhar e ganhar mais e crescer. Não, para ela tá bom. Então você fica sustentando aquela galera. E aí é interessante, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses no capítulo 3. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e ficam se metendo na vida dos outros. Olha que coisa, né? Então o apóstolo Paulo determinou a seguinte regra: quem não trabalhar, que não coma. Olha só, porque a igreja tinha o hábito de fazer como se fosse um fundo daquela igreja, e daquele fundo os irmãos necessitados iam lá e tiravam uma parte do dinheiro para eles, certo?
A igreja, ela não funcionava como nos dias de hoje, que você manda o dinheiro e vai para um CNPJ em algum lugar e ninguém vê o dinheiro e ponto. Algumas igrejas são assim, nem todas. Não, naquela época, todo mundo que dava dinheiro, o dinheiro era colocado ali e já voltava para o próprio povo da igreja, era redistribuído entre o povo da igreja. Alguns tinham mais, então davam mais e acabava ajudando os pequenininhos que estavam com dificuldades. A igreja funcionou por muito tempo assim, a gente pode ver isso em Atos, principalmente em Atos ali no capítulo 4, no capítulo 2, no comecinho de Atos, a gente vê como que funcionava a igreja. Pessoas doando e vendendo e tudo sendo distribuído entre eles. Atos 4. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos, que por sua vez, cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Então os apóstolos pegavam aquela ajuda e distribuíam entre os irmãos. Mas o tempo passou e o que eles perceberam? Que muita gente se aproveitava daquela situação para não trabalhar, para não fazer nada e ainda assim tirar um dinheirinho, colocar um dinheirinho no bolso. Você lembra de algum plano, algum projeto social, alguma coisa que faz isso? A pessoa recebe ajuda do governo e aí ela não faz nada, ela só fica recebendo ajuda do governo. Para ela tá conveniente. Pois bem, isso aconteceu com a igreja. E a atitude do apóstolo Paulo foi, depois de alguns anos, olha só, quem não trabalhar, não come. Então todo mundo tinha que buscar ajudar. Senão você vai ficar sustentando um preguiçoso que está se aproveitando da sua boa vontade em ajudá-lo. De que, rapaz, na minha opinião, o imposto de renda é a prova de que o Estado não existe pra gente. Na cabeça dessas pessoas, nós que existimos pro Estado, nós somos escravos dele, pior que escravo, porque o escravo podia ser alforriado. Vem cá, como é que o Estado tem gastos secretos e eu não posso ter minha renda privada? Eu não posso ganhar R$1 que eu não alegue pro Estado, senão eu vou preso. É crime não alegar, não é nem não pagar imposto, é não dizer o que eu tenho e de onde eu ganhei. O Estado tem que ter o controle das minhas fontes de renda. Tipo assim, imagina um negócio que toda hora vaza, qualquer um que tiver no governo tem acesso a tudo isso, né? Que loucura. Você, além de não ter dinheiro ao suor do seu trabalho, você não tem direito à privacidade, né? Pois é, mas assim, Você lembra no Anátema, quando a gente sai do paraíso? O Anátema da mulher que tem lá no primeiro livro da Bíblia. Só para deixar claro, o que é o anátema? É a maldição. A palavra anátema significa maldição. Então, Deus manda uma maldição para o homem e uma maldição para a mulher, lá em Gênesis, como consequência do pecado que eles cometeram. Da Bíblia, o seu prazer será para o seu marido que a governará, né? E pro homem, o suor do suor do seu rosto virá seu pão, né? É isso. E o cara, antigamente, o cara que queria o pão do outro, a gente chamava de ladrão e vagabundo, né? Agora o pessoal tá querendo chamar de socialista e comunista, né? Hein? Nossa, mudou a regra ou a regra é a mesma? Ele tá falando de alguém querer arrancar o trabalho do outro para pegar e dar para os outros, né? Ou pegar para si mesmo. E isso é muito intrigante, porque essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é sermos justos. Todos nós queremos ser justos, mas todos nós estamos sentindo o peso de um Estado que cobra alto e você não tem retorno nenhum. Eu tenho um tio que faz Uber e um dia ele pegou um cliente, ele prestou serviço para um cliente brasileiro, mas que vivia no Canadá e estava fazendo aqui uma viagem, visitando a família. E o meu tio conversando com esse cliente, o cliente perguntou para ele o que ele achava de pegar um seguro-desemprego, algum apoio assim, alguma coisa nesse sentido. E meu tio falou, é meu direito, eu tenho que pegar e vou pegar mesmo e tal. E aí o cliente falou para ele, olha, o pensamento do brasileiro como é diferente do canadense. No Canadá, as pessoas têm vergonha de pegar um apoio, um seguro, um auxílio, alguma coisa assim, porque elas entendem que tem outras pessoas trabalhando para ter aquele fundo ali, certo? Enquanto elas estão pegando aquilo ali sem produzir nada. Então estão vivendo às custas dos outros. No Canadá é uma vergonha. Eu não sei se você conhece alguém que mora no Canadá, se você conhece alguém do Canadá, ou se você está no Canadá, posta aqui nos comentários, fala pra gente, isso procede? Existe mesmo esse pensamento entre as pessoas? Essa é a história que eu ouvi desse cliente que o meu tio prestou serviço de Uber para ele. E eu achei interessante a mentalidade de você ter consciência que você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você não tem que ficar se escorando nas costas dos outros. E justamente esse apoio que você usa para se escorar vem da onde? Vem do imposto. Tem alguém trabalhando para sustentar esse seu benefício. E aí vem uma passagem do rei Salomão, que é considerado o rei mais sábio e mais rico da Bíblia. E olha o que ele fala em Provérbios 29.
No versículo 4, quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. A nação acaba na desgraça quando o governo cobra impostos demais. Sim, esta afirmação é uma crítica. Certo. Olha essa matéria do Estadão. O governo vai socar mais imposto em cima do público. Tem sido um novo aumento de impostos a cada 40 dias, em média, nestes 2 anos e meio. Mas o presidente está infeliz? Pois é. O que nós podemos fazer, não é mesmo? O apóstolo Paulo deu a dica pra gente. Se você tiver a oportunidade, aproveite. Você é escravo, mas se você tiver a oportunidade, aproveite. Se você tiver a oportunidade. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Você tem uma oportunidade quando você escolhe o político que vai criar as leis, que vai criar a mentalidade do governo. Você vai criar um governo que cobra mais impostos, um governo que é contra isso, que quer reduzir impostos. É você quem vai escolher. A liberdade está nas suas mãos. A escolha é sua. Deus te abençoe. Se você gostou do nosso canal, se você gostou do nosso conteúdo, desse vídeo de reflexão de hoje, por favor, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Aqui no canal Um Cristo Jesus, o objetivo é sempre trazer conhecimento bíblico de forma responsável, sem deturpações e com estudos profundos da palavra do nosso Deus. Inclusive, eu até te convido, por favor, experimente a nossa playlist Profundidade. Ela tem uma série de estudos e eu estou produzindo cada vez mais, mas é muito trabalhoso, gente, muito. Demora muito para produzir um vídeo de estudo desse, com tanta profundidade, tanto detalhe e uma edição a melhor que eu puder. Então, como dá muito tempo, muito trabalho, o seu apoio é muito bem-vindo. Eu agradeço demais, mas a gente não se importa com o trabalho que dê, porque o importante é trazer o conhecimento verdadeiro e coeso, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.